Mais uma noite que estamos juntos, mais uma noite de terça-feira, né? Dia 8 de julho. Começamos o mês de julho, semana passada, dia 1º de julho. Hoje já estamos na segunda semana, né? Então, uma boa noite a todos vocês, que vocês possam ser ricos e poderosamente abençoados. Que Deus possa estar com a vida de vocês, que vocês tenham tido uma semana hiper abençoada, né? Um início de semana também abençoado. Que Deus tenha rondado a tua vida e te cercado de bênçãos. E Deus é maravilhoso, só Ele é bom, só Ele é misericordioso, só Ele é capaz de fazer muito mais daquilo que imaginamos. Então nós vamos orar agora, falar com o Papai do Céu, mas desejar a vocês uma ótima e maravilhosa noite. Pai amado, Pai querido, eu me coloco diante do Teu trono de graça. Ó Senhor, primeiramente a minha total gratidão a Ti por ter chegado até aqui. Ó Senhor, apesar de tudo, o Senhor não só manteve o sopro da vida em mim, como manteve o meu cognitivo, todo o meu vigor. Ó Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado, porque o Senhor tem me abençoado sobremaneira. Como eu posso reclamar de qualquer coisa? Eu não mereço nada, então tudo que eu tenho ainda é muito bom, perto daquilo que não merecia nada. Ó Senhor, agora perdoa os meus pecados, Senhor Jesus, me lave com Teu sangue, que eu possa, Senhor, os meus pedidos chegarem ao Teu trono de graça. Ó Senhor, que a minha vida possa ser um instrumento nas mãos do Teu Santo Espírito, para que Ele possa me fazer de um instrumento, Pai, para alcançar essas vidas que estarão na live, que já estão, aquelas que entrarão, aquelas que receberão o vídeo, para que elas possam ser abençoadas pelo Teu Santo Espírito, através da Tua palavra, através de tudo que nós fizermos aqui, para louvor e adoração do Teu nome, Senhor. Fica conosco, nós te pedimos, desde já lhe agradecemos e fazemos, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos seguir. Bom, hoje nós temos aqui um tema bem interessante. Qual é a diferença entre o ser humano de hoje e Jonas? Então, qual é a diferença? Que a gente fica assim, poxa vida, tem muita diferença, né? Pensa bem, um homem ele viveu nos anos menos de 1000 antes de Cristo. Quanta diferença esse homem teria em relação a nós, né? Mas a gente vai refletir sobre isso agora e a gente vai ver que essas diferenças são quase nulas, né? Eu agradeço ao Senhor pelo privilégio de colocar pessoas, né, na minha vida como uma forma de me ajudar na minha formação, na minha fé. No meu momento acadêmico, né, de universidade, eu tinha um amigo da fé, uma pessoa da qual a gente conversava muito sobre a fé, porque nós tínhamos um professor de filosofia que ele perseguia a gente, né? Ele era agnóstico, como vocês chamam aí de ateu, né? E tudo que ele podia fazer para humilhar o nome de Deus, ele fazia. E eu e esse amigo, nós combatíamos ele de forma assim veemente, né? E
esse meu amigo, a gente estudava muita coisa sobre a palavra de Deus juntos, né? Aprendíamos sobre o Roberto. Deus abençoe a sua vida. Boa noite. E, poxa vida, ele me ajudou muito na minha formação, na minha fé. Quanto tantos outros também ainda continuam me ajudando, na minha fé está ainda sendo formada. Ainda não formei totalmente a minha fé. Quando eu falo de fé, eu estou falando de crescimento espiritual, de conhecimento da graça do Senhor Jesus. Eu preciso muito conhecer, sabe, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse texto foi simplesmente um resultado de uma longa conversa que tive com um grande amigo na fé. Infelizmente, a vida acadêmica, né, a vida da universidade, corre-corre, os estágios, principalmente as nossas áreas que tinham que ter estágios um seguido do outro, onde podia ser só um estágio, tinha que ser estágios de várias áreas, né, para se escrever sobre várias áreas. Então, para a gente foi difícil esse momento, né? E também pela falta de tecnologia, né? Acabou afastando a gente, né? Pela vida acadêmica, pela a vida, né? De forma geral, cada um procura o seu caminho, vai trabalhar numa empresa, se casa, e não tem rede social, então você perde contato. E foi assim que aconteceu comigo e com muitos outros, né? Desculpa, meus irmãos. Boa noite, Carlos Alberto. Jesus abençoe a sua vida. A minha vida, quando ele me mostrou que somos idênticos a Jonas, eu tive um choque. Como precisamos valorizar as pessoas usadas por Deus para nos mostrar a sua verdade. O problema é que crente é muito prepotente. Ele é prepotente demais, ele acha que sabe tudo, sabe que ninguém vai ter conhecimento para ensiná-lo alguma coisa. Talvez ninguém tenha realmente conhecimento, mas o Espírito Santo enche essa pessoa de conhecimento para orientar, para te dar aquilo que você necessita. E simplesmente você refuga por prepotência, por arrogância. Você refuta aquilo que a pessoa tem, dá para você. O Espírito Santo usou essa pessoa para dar para você. E isso é uma coisa que acontece demais na vida cristã. As pessoas se afundam, as pessoas se quebram por não ouvir a palavra, por não ouvir Deus usando as pessoas. Ouve a palavra, mas não entende. Ele só lê, ele não se alimenta. E sua certeza é aqui nesse livro de Jonas. A gente precisa, sim, valorizar as pessoas usadas por Deus para nos mostrar a sua verdade. Isso é uma coisa que a gente tem que valorizar. Meus olhos se abriram e eu pude enxergar outro ponto de vista que jamais tive ao ler a história de Jonas. Enquanto conversávamos sobre as experiências que já tivemos com o Senhor, ele começou a contar a situação que passou relacionando com a história de Jonas. Pensei comigo, mas que isso tem a ver? Adolescente, já sei que a história dele é aquela que foi engolida por um grande peixe. Esse é o problema, gente. O livro de Jonas está sempre relacionado a um grande peixe, né? E na mesma hora que eu tive tal pensamento, ele falou, muitos já acham que a história de Jonas se resume ao fato de ele ter sido engolido por um peixe, um grande peixe. Mas não foi só isso. Conforme ele falava, eu pude perceber
o quanto eu merecia, desculpa, o quanto me parecia com ele, o quanto eu me parecia com Jonas. Jonas foi um profeta que exerceu seu ministério no governo do rei Jeroboão, no século Jeroboão II, no início do século VII, entre o ano 7.933 a 7.753 antes de Cristo. Eu acho que datar é muito importante para a gente ter ideia, a distância, né, a cultura. Eu quis fazer isso porque para você saber a cultura, uma pessoa que estava mais de 1000 anos para Cristo. Então é uma cultura muito diferente. Né? E aí a gente vai entender como essa cultura tão diferente ela é tão atual. Né? Deus ordenou a Jonas que fosse a cidade de Nínive, na Síria, para conduzir o povo à salvação. Jonas 1, de 1 a 2. Mas ele não foi, antes fugiu da presença do Senhor e seguiu um caminho contrário, indo para Tarsis. Jonas 1, 3. A semelhança, quantas vezes o Senhor te ordenou algo e simplesmente você fugiu? Quantas vezes, meu irmão, você fugiu? Quantas vezes você foge? Quantas vezes você tem fugido? Não tente enganar a si próprio. Quem sabe hoje você não está fugindo de alguma coisa que Deus mandou você fazer e você não faz. Sabe, não vou dar um tempo, ainda não é hora, isso não é para mim. Se Deus te enviou a fazer algo, é porque Ele vai te capacitar para fazer. E é você que Ele quer usar. Então você precisa ter essa noção da responsabilidade de quando Deus manda a gente fazer uma coisa, já é uma honra. E eu ainda vou negar, não vou fazer. Sabe, naquela época, eu adolescente, me ofereciam cargos na igreja e eu não queria aceitar muito, entendeu? E eu negava as coisas que Deus queria me dar. Sempre eram cargos espirituais. Eu tentava me esquivar daqui e dali, entendeu? Então isso tem tudo a ver, muito a ver. Eu estou falando de mim também, irmãos. Porque não seria justo eu falar como só vocês fossem assim. Isso eu acho a maior canalice e sabe, covardia dos pregadores. Só falar vocês, ele não se coloca na situação como ele não fosse uma pessoa, um pecador arrependido. Diante da desobediência de Jonas, ele embarcou para Tarsis e foi perseguido por uma grande tempestade, a ponto do barco quase afundar. Versículos 4. Jonas sabia que tudo aquilo que estava acontecendo, devido à sua atitude rebelde, versos 6, 7 e 9, a semelhança, quantas vezes situações adversas acontecem na minha vida, devido a uma atitude inadequada que tive contra o Senhor. Irmãos, tem muita coisa que está acontecendo na sua vida hoje por uma atitude inadequada lá atrás que você fez ao Senhor. E você está agora, você está respondendo por isso. Você está passando maus momentos na sua vida por desobedecer a Deus. Está colhendo consequências disso. Eu colhi muita consequência disso. Sabe, poxa, eu era para estar no ministério pastoral há muitos anos antes de ir, mas a minha teimosia foi demais. Entendeu? Então, são coisas mesmo que a gente tem que parar para pensar, porque eu aprendi no seminário com o meu querido e amado pastor Jairqui, ele nos ensinou homilética, né? E ele colocava, né,
que a gente não pode falar sobre a gente, é sobre as pessoas. São vocês, não eu, são vocês. Eu não concordo com isso. Uma das poucas coisas que eu discordava do pastor Jair era isso. Porque somos nós também, nós somos pecadores. Você não pode deixar de se incluir nisso. Mas nem por isso tirava o brilho daquele homem. Eu admiro ele até hoje. Admiro, aprendi muito com ele. Mas todo mundo tem seus defeitos. A semelhança, quantas vezes situações adversas acontecem na minha vida devido à atitude inadequada que eu tive contra o Senhor, como falei antes para vocês. Quanta coisa a gente colhe de ruim. Jonas, então, foi lançado ao mar, como havia sugerido os marinheiros, para que aquela tempestade não o prejudicasse. Versículo 15. Após sair do mar, cair ao mar, um grande peixe o engoliu, e dentro do qual ficou 3 dias e 3 noites. Aí eu paro para pensar, meus irmãos, poxa vida, olha o egoísmo desse homem, né? Ele vai para uma embarcação sabendo que Deus vai ficar revoltado, vai se irar contra ele, sabendo que ele colocaria a vida daquelas pessoas em risco, e ele simplesmente foi dormir. Sabe, é muito egoísmo. É uma pessoa muito seca, muito, sabe, sem um pingo de sentimento, de amor ao seu próximo. Sabe, Jonas dá um péssimo exemplo como um pastor. Sabe, que amor ele teve pelas pessoas. Queria ficar longe, ia para outro canto, um canto que não fosse envolver a vida das pessoas. Então eu me pergunto, né, como a gente pode ser tão egoísta, irmãos? Nós somos muito egoístas, nós colocamos em risco a vida das pessoas pelo nosso egoísmo. Nós precisamos mudar. Eu não vou fazer alusão a esses 3 dias, 3 noites. Jesus, na verdade, disse que o único sinal que ele daria seria o sinal de Jonas. Ele quis dizer que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E Jesus ficou 3 dias e 3 noites no centro da terra, pregando o Evangelho para aquelas pessoas que já tinham morrido antes dele. Então era esse o sinal que Jesus disse que daria. Era o único sinal que ele daria. Que ele morreria e ressuscitaria. Então, enquanto estava ali naquele grande peixe, Jonas se arrependeu da atitude que tomara. Jonas capítulo 2. Após o peixe vomitá-lo em terra, Deus novamente chamou Jonas para ir a Nínive, e dessa vez ele foi. Que Deus maravilhoso. Ele é muito paciente, né, meus irmãos? Deus é muito paciente. Ainda chamou Jonas. Dessa vez ele foi obedecendo ao chamado do Senhor. Jonas 3:3. Jonas começou a percorrer a cidade anunciando a destruição de Nínive em 40 dias. Versículo 4. Dizendo que nem homens nem animais deveriam comer alguma coisa. Todos deveriam cobrir com um pano de saco e clamar fortemente a Deus. Cobrir a cabeça com pano de saco quer dizer vergonha, se envergonhar da vida podre que levava. Aqui está falando de arrependimento. Olha, Nilza querida, Jesus abençoe a tua vida. Quando os judeus rapavam a cabeça, pegavam cinzas e jogavam a cabeça sobre eles, botavam saco, quer dizer vergonha.
arrependimento. Né? E era o que Jonas falou com aquele povo para que eles pudessem fazer isso. Todos deveriam se cobrir com pano de saco. E ele, para que assim pudesse ser apartados do furor da ira de Deus. Versículos 7 e 9. Viu Deus o que fizera, como se converteram, indo do seu caminho, Deus se arrependeu do mal que tinha, do mal que Tito faria, e não fez. Jonas 3,10. Jonas se arrependeu, foi livrado então usado por Deus. Mas toda aquela situação poderia ter sido evitada se tivesse sido fiel ao Senhor desde o princípio. Se eu e você tivéssemos sido fiéis ao Senhor, quanta coisa deixaria de acontecer na nossa vida. Viu o que Jonas passou? Jonas foi envergonhado. O próprio livro que ele escreveu, ele escreve a própria derrota dele. É uma tristeza isso, irmãos. Ele podia ter escrito coisas muito bonitas ali, mas ele escreveu coisas que realmente dolorosas. É um livro de uma verdade, de uma profundidade, mas que mostra a vergonha do que é uma pessoa covarde e egoísta. E nós somos assim. Quantas vezes não entendo o agir do Senhor? Vivemos em murmuração. Irmãos, o que é murmuração? Vamos lá para a gente poder entender o que é murmuração. Eu vou interagir hoje, até porque eu não estou podendo forçar muito a minha voz. Dá só aí um ok ou não. Você murmura. Bota aí para mim. Bota para mim aí. Você murmura. Vai, bota aí. Se você tem coragem de fazer isso, bota aí. Você murmura. Oh Deus abençoe a sua vida. Você é muito especial. Estamos orando por você. Mas vocês murmuram? Eu murmuro, meus irmãos. Sabe como eu murmuro? Não é reclamando do que Deus deixou de fazer para mim porque eu nada mereço. Mas eu murmuro quando eu falo de uma dor. Essa dor está me incomodando. Eu estou murmurando. Porque quem permitiu que essa dor chegasse até mim foi Deus. Quando eu reclamo da esposa, do marido, da casa, eu estou murmurando. Foi Deus que nos deu. Então, irmãos, devemos pensar sobre isso, que a murmuração ela vai muito além de só reclamar de coisas assim tão fortes. Não, tudo que você faz, tudo que você não glorifica a Deus por estar te concedendo, você está murmurando. E nós murmuramos o tempo inteiro. A murmuração é uma característica do ser humano. A semelhança, quantas vezes não entendo o Senhor e vive em murmurações. Quantas vezes feri o Senhor em palavras, nos momentos de insatisfação. Irmão, quantas vezes nós ferimos o Senhor em palavras? Quando a gente fala mal de alguém, a gente fere o Senhor. Porque o Senhor não nos fez para isso. O Senhor nos resgatou. Deus não deu Jesus na cruz para nós falarmos de ninguém.
Entendeu? Então, poxa vida, é uma tristeza isso. As nossas palavras têm ferido muito o coração de Deus. Pô, mas podia ter sido assim. Pô, Deus podia ter feito assim. Você já está ferindo o coração de Deus com as suas palavras. Porque se Deus não fez, é porque Ele acha que foi o melhor para a tua vida. Então, pare para pensar sobre isso. Não pare de murmurar. A murmuração é uma coisa insuportável. Pare de murmurar, meus irmãos. Pare. Para que vocês tenham uma vida saudável diante de Deus. O fato de Deus ter poupado Nínive e deixou Jonas profundamente irritado. No versículo 4:2. Pois os assírios representavam uma ameaça para a nação de Israel. Por esse motivo é que ele havia fugido no início. O descontentamento foi tamanho que o profeta Jonas pediu que Deus tirasse a sua vida. Veja de tal desespero Jonas estava, mas de egoísta. Porque ele esqueceu que ele era profeta, que ele era pastor, e que ele tinha que ter amor pelos assírios. Ele não podia só amar o povo dele. Ele tinha que amar os assírios também, que eram filhos de Deus, criaturas de Deus. E ele não teve um pingo de amor por aquelas pessoas. Preferiu a morte do que ter que pregar a palavra para aquelas pessoas. E muitos de nós somos assim. Preferimos uma morte do que ter que falar de Jesus para uma outra pessoa. Isso é triste, sabe? É triste. Deus, então, mais uma vez, deu uma lição em Jonas. Fez crescer uma planta que lhe deu uma sombra, deixando-o muito feliz. No dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta. E ela foi rapidamente destruída. Mais uma vez, o profeta Jonas ficou irritado e pediu para morrer. Agora, usando esse exemplo, Deus mostrou ao profeta que quão injusta era a sua atitude, pois ele tivera compaixão de uma simples planta que lhe trazia apenas conforto. Ele se irritava com o fato dele ter manifestado piedade pelo aquele povo de Nínive. Como ele poderia não ter manifestado piedade por aquele povo, compaixão, mas pela planta que nasce hoje, morre amanhã, ele teve compaixão, ficou irritado, porque era o conforto dele, era uma sombra, batia um vento lá do deserto, um vento quente, um maçarico em cima dele, e a planta Deus deu aquela refrescada, mas só para ensinar a ele que não tem muito mais importância a vida dos assírios do que daquela planta. Meu querido irmão, não tem muito mais importância a vida das pessoas do que os pequenos problemas que você atravessa. Deus te chamou para cuidar de pessoas, não para cuidar dos seus problemas. Os seus problemas você vai cuidando e Deus te ajuda. Agora as pessoas, muitas, não têm Deus. O Fabrício, Jesus te abençoe. Muitas pessoas, minha filha querida, muitas pessoas não têm Deus. E elas precisam de ajuda. Veja que os ninivitas, eles se arrependeram dos seus pecados. O mais difícil aconteceu. Então, poxa vida, mas tudo é por um homem revoltado, que fez tudo contra a sua vontade. Um egoísta, um covarde,
Isso nós somos, egoístas, covardes. Sabe, o apóstolo Paulo fala isso muito bem. Quando eu quero fazer o bem, eu não faço. Agora, o mal que eu quero fazer, esse sim eu faço. Nós somos egoístas, hipócritas, entendeu? Então, ele próprio se exemplificou. Então, a gente tem que parar para pensar. Quantas vezes não tenho piedade das pessoas? E o Senhor confiou a mim para que eu cuidasse e conduzi-las a Ele. Quantas vezes desisti de cuidar das pessoas por causa do meu egoísmo? Irmãos, isso nunca aconteceu comigo. Isso não, tudo que eu falei antes, sim, já aconteceu comigo no início da minha jornada cristã, no início até da formação teológica, mas depois de há uns 30 e poucos anos atrás, isso não acontece mais. Eu cuido de tudo aquilo que Deus coloca na minha mão para cuidar, eu cuido. Eu levo muito a sério Deus. Eu levo muito a sério mesmo, sabe? Porque não tem coisa mais importante do que você levar a sério Deus. Porque Deus leva você a sério. Leva muito você a sério. Porque Ele te ouve. Veja que Deus te ouve, então Ele te leva a sério. Porque nós não ouvimos as pessoas. Mas Deus nos ouve. A gente não ouve Deus falar, mas Deus nos ouve quando nós falamos com Ele. Então veja que é um Deus de misericórdia. Então se eu tenho que fazer algo, eu tenho que fazer por Deus. Tenha essa certeza, é por Deus que eu tenho que fazer. Sabe, não posso ser egoísta. E não sou egoísta, graças a Deus. Isso eu não tenho. Esse desgosto na minha vida do egoísmo, eu não tenho. Porque o egoísmo é uma coisa nociva, é uma coisa que ninguém merece, né? Passei alguns dias refletindo sobre as palavras que ele tinha compartilhado comigo, meu amigo no caso. Eu não parava de pensar, como posso ser tão parecido com Jonas? Como posso pensar só em mim? Como posso não lembrar das pessoas? Confesso, me sentia cada vez mais envergonhado. Isso foi na época da minha faculdade, na época desse meu amigo de fé, que a gente discutia. Eu vi que eu só me preocupava comigo. Eu estava só preocupado comigo. Então ele me fez ver coisas que eu não conseguia ver. Porque minha venda, meus olhos estão totalmente fechados para o meu eu, para o meu egoísmo. E a gente tem que largar a mão disso, irmãos. A tendência natural do ser humano é ser egoísta. Pensar somente nele, reler o livro de Jonas, me faz sentir mais vergonha ainda, é verdade. Mas graças ao Senhor, pelo consolo que só Ele pode nos dar, em cada versículo que eu lia e leio, era como se Cristo me dissesse: a história de Jonas já terminou. Mas o final da sua história, da minha história, ainda não. Então nós podemos mudar, enquanto há tempo. Sabe, poxa, isso bateu muito forte dentro de mim. A história de Jonas já terminou. Terminou ali. A nossa história, a gente tem que avaliar como vai ser o fim dela. Como ela vai terminar. Vai depender das nossas atitudes, do nosso compromisso com Deus. O final da sua história
dependerá unicamente de você. Arrependa-te, arrependa-te, arrependa-te. Torna-te para mim, torna-te para o Senhor. Ainda há tempo para um novo começo na sua e na nossa vida. Ainda há tempo, irmãos. Não deixe o tempo passar. O tempo é um rolo compressor. Eu perdi meu amigo de tantos anos e perdi meu amigo por falta de contato. O tempo massacrar a nossa vida e vai trabalhar um num canto, vai o outro trabalhar em outro canto, se casa e não se tem mais contato, um vai morar num estado, outro em outro, e a gente acaba se encontrando e nunca mais consegue se achar. Não tinha redes sociais, não tinha tecnologia a esse ponto, né? Então, sabe, ainda há tempo para um novo começo na sua vida. Ainda tem as redes sociais, entendeu? Como está a história com Cristo? Como está a sua história com Cristo? A sua história com Cristo está correta? Você está fazendo aquilo que é a vontade dele que você faça? Pensa sobre isso. Não importa a sua condição hoje. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te, volta à prática das primeiras obras. Apocalipse 2:5. Veja que eu estava lá nos pequenos profetas, no Antigo Testamento. Agora eu fui para o fim do Novo Testamento. Como Jesus é Alfa e Ômega, eu fui para o Ômega, agora, para o fim. Volta às práticas das primeiras obras. Volta às práticas das primeiras obras. Volta aquela chama dentro de você quando você recebeu Jesus. E viva o Evangelho de verdade. Viva o Evangelho. Em Evangelho não há egoísmo no Evangelho. Não há vaidade. Vive esse Evangelho. Não seja um Jonas na vida, que não ama ninguém, que é totalmente ressecado, ressequido de qualquer tipo de sentimento pelas pessoas. Ele só se preocupava com o povo hebreu. O restante não era povo, era lixo. Sabe, nós estamos vivendo num momento desse, onde as pessoas não se preocupam com o relento, né? Com as pessoas que estão na rua. Mas Jesus morreu por elas também. Elas são os assírios, sabe? Ninivitas, que Jonas não quis pregar. E você é igualzinho a Jonas. Eu vejo esse exemplo lá no Encantado. Foi até um trabalho que eu comecei junto com a Juliana, que foi distribuição de cobertores e alimento para os moradores de rua, né? E ela está dando, com glória a Deus, a gente acaba formando lideranças, né? E ela está dando continuidade. Eu glorifico a Deus que o pastor, ele só orienta. E depois ele não tem mais o que fazer. Se tem liderança para fazer, ele não precisa fazer. E ela está fazendo de forma exemplar. Mariana, aliás, Mariana. Acontece que a igreja tem sido a maior vergonha. Porque ninguém contribui o suficiente para cobrir uma parte da necessidade desses ninivitas, desses assírios, que não são cristãos, mas que podem se tornar através do nosso amor. É esse trabalho que a igreja tem que fazer. E não ficar com